de janeiro, a virada do ano, né? Então esta é a última ceia desse ano de 2025. Louvado seja Deus por isso. Ontem, como eu disse, nós tivemos uma reunião na sede do nosso ministério, período da manhã, com todos os pastores, dirigentes e esposas. Participamos do café da manhã, com comunhão com os pastores, um momento de culto, uma ceia abençoada, uma palavra abençoada, e à tarde a nossa reunião administrativa. O presbítero irmão Wellington me acompanhou, o Wellington Rodrigues, e ele viu o pastor Josué. Ele disse muitas coisas importantes como recomendações, né, para o próximo ano. Mas uma coisa ele me disse que me chamou a atenção e eu queria compartilhar contigo. Ele disse aos pastores, aos obreiros, dizendo: vamos ser mais crentes no próximo ano. Foi, irmão Wellington? Ele disse: vamos fazer um compromisso, vamos ser mais crentes no próximo ano. Vamos dedicar mais à fé, vamos dedicar mais à vida espiritual. Porque Deus, irmãos, Ele confiou algo maravilhoso em nossas mãos. E a igreja, ela ainda continua resplandecendo a luz de Cristo no mundo, através da nossa vida. Então quero aqui compartilhar isso contigo, tá? Nós estamos encerrando aí praticamente um ano de muita luta, muita dificuldade, mas que nós venhamos crescermos na fé, na graça, no conhecimento, e preservarmos a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor Deus. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 12. Quantos encontraram, dêem glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Podeis tomar os seus assentos. Com base nesse texto, eu quero compartilhar contigo uma palavra. Prometo que serei breve. Como é do conhecimento de todos, Apocalipse, ou o livro das revelações, é o livro onde se encerra, onde finaliza o conjunto de livros que nós, irmãos, chamamos de Bíblia, né? Bíblia vem de um termo grego, biblion, que significa esse conjunto de livros que compõem toda a escritura que nós temos como a escritura sagrada. E Apocalipse é onde se encerra todos esses escritos compostos por pelo menos duas partes principais, duas divisões principais, né? Que é o Antigo Testamento, escrito no hebraico, composto por 39 livros, e o Novo Testamento, escrito no grego, composto por 27 livros,
fechando ou finalizando um total de 66 livros canônicos, dos quais compõem a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela tem uma característica única, porque ela é a única revelação escrita dada por Deus para o homem. Mesmo não tendo nenhuma letra, nenhuma frase, irmão Eduardo, escrita pelo dedo de Deus e muito menos por Jesus, mas ela na sua totalidade revelada diretamente do coração de Deus ao coração do homem. E esse conjunto de livros, ele se torna uma revelação, aonde Deus, irmão Jonathan, fala conosco através da sua palavra. Jesus Cristo, tendo conhecimento pleno disso que eu vos falo nesta noite, ele escreve no capítulo 5 do Evangelho de João e o verso 39, nos exortando, dizendo: examinais as Escrituras, porque creiais conter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmas quem de mim testificam. O que Jesus está dizendo para nós? Dizendo para nós examinarmos as Escrituras, porque através dela é revelada para nós o propósito do coração de Deus aos nossos corações. Este livro, ele tem um caráter ou um teor escatológico. O que é esse caráter ou teor escatológico? Futurístico, que fala do futuro. As revelações dadas aqui, elas se tratam justamente das últimas coisas. É onde finaliza todas as coisas. Então é por isso que ela tem esse caráter, ou esse teor escatológico, cercada de muito simbolismo, um livro muito alegórico. E esse livro também, ele tem uma característica, por deixar claro, talvez, sobre a ira de Deus, sobre o juízo final. Ele é um livro muito temido e evitado, às vezes, de ser até lido e estudado. Eu me lembro que ainda quando adolescente, os irmãos devem se lembrar daquele Novo Testamento pequenininho, que era muito comum ser distribuído nas escolas, nos hospitais. E um dia eu peguei um Novo Testamento daquele e abri de forma aleatória. E eu creio que, por determinação de Deus, caiu bem em Apocalipse. E lá falava da besta, de 7 chifres, de 7 cabeças, que saía do mar. E era noite, irmãos, e aquilo me deu um medo, um temor, porque eu imaginava aquele monstro saindo do mar. Mas de que trata isso? É um livro simbólico, é um livro alegórico, e devido a isso se torna um livro às vezes difícil de ser compreendido, mas também temido. Eu nunca cheguei na casa de alguém e vi Apocalipse aberto na estante. Está lá aberto o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não tem lá, né, Apocalipse dizendo que Deus vai mandar para o lago de fogo aqueles que não forem obedientes à sua palavra. Eu nunca vi isso exposto no painel de um carro. Não tem isso. Só tem lá palavra de bênçãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que ninguém coloca Apocalipse? Justamente por isso, porque é um livro temido e também evitado por muitos. Mas temido e evitado justamente por isso, porque deixa bem claro sobre o derramar da ira de Deus. É o livro que deixa bem claro sobre o juízo final. É o livro que deixa bem claro, irmãos, sobre o lago de fogo. É o livro que deixa bem claro para nós sobre a realidade do inferno. Porque assim como o céu é algo real, e nós estamos aqui lutando e pelejando para um dia desfrutarmos daquilo que o Senhor foi nos preparar, isto é algo real. O inferno também é algo real. E às vezes por isso as pessoas não gostam de ler, não gostam nem de tocar nesse assunto. Pastor, fala sobre outra coisa. Ensina sobre prosperidade, sobre bênçãos materiais. Não, mas se está aqui é porque é algo também importante para as nossas vidas. É porque é algo que nós também precisamos, irmão Almir, conhecer e aprendermos a respeito desse contexto. Mas enfim,
É preciso nós lembrarmos que este livro, como eu disse, é somente o encerramento, o final, desta revelação escrita ao homem que foi dada diretamente por Deus. É o final desses 66 livros. Aonde nós formos ler, irmã Agnes, nós temos aí tentado incentivar os irmãos à leitura bíblica, Tiago? Todos os anos. Que já há uns 3 ou 4 anos, que é feito esse trabalho. Uns 3 anos, desde o dia 1º de janeiro, é montado um grupo de WhatsApp, e a irmã Agnes e o irmão Tiago incentivando os irmãos a concluírem, completarem a leitura da Bíblia Sagrada. Quando chega aqui em Apocalipse, está encerrando ou finalizando. Mas se nós analisarmos, nós vamos ver que desde o começo, ou seja, as primeiras páginas da Bíblia, vem se revelando, irmãos, sobre um Deus justo, porém um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus pronto a nos perdoar. Todo o contexto, na sua grande maioria das Escrituras Sagradas, vem apresentando um Deus dessa forma: justo, sim, porém perdoador. É por isso que eu sempre digo que Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus que sempre está de mãos estendidas. A parábola do filho pródigo traduz para nós muito bem isto, de alguém que desfrutava de todos os benefícios, dentro da casa do pai, mas que por um motivo ou outro resolveu renunciar a tudo, pedir a sua herança e seguir a sua vida. Mas frustrou, se decepcionou, por que não dizer quebrou a cara? E retornou, mas para surpresa dele, lá estava o pai de braços abertos. Aquilo é algo que retrata ou simboliza, irmãos, o papel de Deus para conosco, que sempre está de braços abertos, que sempre está de mãos estendidas para abençoar, como diz Isaías 59, que a mão dele não está encolhida, que os seus ouvidos não estão atentos à nossa oração, que os seus olhos não estão fechados para que não contemple a nossa necessidade. Não, pelo contrário, Deus está ainda com as mãos estendidas, Deus está ainda com ouvidos atentos às nossas orações, Deus ainda está com os teus olhos, como o próprio livro de Apocalipse revela, como chama de fogo, contemplando a necessidade, o mais íntimo do coração de cada um. Como estudamos nesta manhã, onde o autor apresentou para nós o Espírito como o âmago da vida, ou ponto principal da vida. Deus nos contempla lá no íntimo do nosso coração, mas não com o propósito de nos julgar, não, porque Ele sabe que nenhum de nós somos perfeitos. O propósito de Deus contemplar o íntimo do nosso coração é para trabalhar no nosso ser, é para trabalhar no nosso caráter, é para nos transformar, é para nos libertar, é para nos atrairmos para Ele, para sermos abençoados e desfrutarmos da bondade do Senhor. É algo que não se explica. Como que se explicar o amor de Deus, irmãos? Por um assassino, por alguém que mata, que destrói, mas é alguém que é amado por Deus, porque não há pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Tudo isso, irmãos, é o contexto do qual a Bíblia nos ensina. No decorrer de todos os seus livros escritos, é o final da revelação. Ele chega agora no livro de Apocalipse, com esse teor escatológico, futurístico, com esse teor de juízo, com esse teor do derramar da ira de Deus. Mas esta ira será derramada simplesmente para aqueles o quê? Que desprezarem a misericórdia e a bondade do nosso Deus. A palavra de Deus, ela vai nos ensinando isso. É preciso nós lembrarmos que isso é só o encerramento, mas ela vem sendo revelada um Deus justo, um Deus bondoso. Aí os versículos que nós lemos hoje, dentro desse capítulo 22, são palavras ditas pelo próprio Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse estas palavras. Por isso que ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Lembremos que o Cristo foi enviado justamente como prova da bondade e misericórdia de Deus. Se lembrarmos um pouquinho lá no Gênesis, no livro do princípio de todas as coisas, capítulo 3, o verso 15, o próprio Deus faz uma promessa, de que da semente da mulher levantaria um, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele diz que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas com os pés ele iria esmagar a serpente. Qual que é mais destruidor? Um ferimento no calcanhar ou esmagar na totalidade a cabeça? É claro que é esmagar na totalidade a cabeça. Porque, irmão Alice, o ferimento no calcanhar, ele pode até doer, mas o tempo passa e cicatriza e sara. Mas a partir do momento que a cabeça é esmagada, acabou-se a vida. O que isso traduz para nós? Aquilo que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. O inimigo feriu o calcanhar, tentou destruir o propósito de Deus, mas assim como sempre o propósito de Deus prevaleceu. Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi crucificado, Jesus se deixou extinguir a vida, mas ao terceiro dia a sepultura se abriu, a luz reacendeu e ele se manifestou vivo e vivo para sempre. Mas o ferido calcanhar também traduz para nós, amados obreiros, a dificuldade que muitas vezes nós passamos na nossa vida espiritual. Ser crente não é fácil, irmãos. Não se deixe se enganar de maneira nenhuma. Ser frequentador de igreja é muito fácil. Ter uma Bíblia bonita é muito fácil. Pertencer a uma comunidade cristã evangélica é muito fácil. Mas ser crente fiel é algo que não é fácil. Porque dia após dia o inimigo está lá ferindo o nosso calcanhar. Ferindo o nosso calcanhar. Nos entristecendo, querendo nos derrubar. Mas a Bíblia garante para nós, irmã Raquel, que Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. É por isso que a vitória foi decretada para nós na cruz do Calvário. É por isso que nós cantamos com alegria, com empolgação, com euforia. Talvez você chegou aqui hoje com o calcanhar ferido. Talvez você chegou aqui machucado, triste, desanimado. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus já esmagou a cabeça daquele que te fere, que te entristece, que às vezes causa tanta tristeza no teu coração. E a nossa vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Você pode adorar a Deus por isso? Nós vemos que o cumprimento da promessa da parte de Deus, ela se cumpriu. Esta foi uma promessa que Deus enviaria alguém da semente da mulher para ferir, esmagar a cabeça de Satanás. E a primeira promessa a respeito do Messias, o Salvador, ela se cumpriu. E toda a Bíblia Sagrada, ela vai deixando isso bem claro, sobre a presença e a manifestação desse Cristo. A partir do momento que o homem peca lá no Éden, no momento, Wallace, ele se envergonha e foge da presença de Deus. E ele tenta fazer vestimentas de folhas para tampar a sua nudez, que até então ele não estava nu. Mas a partir do momento que ele peca, que ele quebra o vínculo, a comunhão com Deus, os olhos se abrem e ele se esconde. Mas as folhas não poderiam tampar a sua vergonha. Deus vem, determina para a serpente a sua pena, a sua punição, determina para o homem, determina também para a mulher. Mas após isso, Romário, a Bíblia diz que Deus faz vestes de pelos de animais e cobre a nudez do homem. Para que ele cobrisse com pelo de animais a nudez do homem, era preciso ele ter matado um animal. E aquele é o primeiro sangue derramado sobre a face da terra. Aquilo já mostrava para quê? Para Jesus derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário,
para cobrir também as nossas vergonhas, os nossos pecados. E a Bíblia vem, irmãos, no desenrolar dos fatos, no desenrolar da sua história, do seu contexto, ela vem mostrando a presença desse Cristo em todo o seu contexto, em toda a sua completude da Bíblia Sagrada. A teologia chama isso de tipologia bíblica ou comparações bíblicas, que nós encontramos, como eu disse, na sua totalidade. Como, por exemplo, o Cordeiro Pascual. No momento em que Deus determina, Tiago, que iria libertar o seu povo da escravidão dos egípcios, onde eles passaram mais de 400 anos. Olha a primeira determinação da parte de Deus. A última praga. Deus fala, vai para a casa de vocês. Mata um cordeiro. Pega o sangue desse cordeiro, passa nos umbrais das portas. Porque à meia-noite, o anjo da morte vai passar. E a casa onde não tiver a marca do sangue, toda casa vai morrer um primogênito. Naquela noite, na casa dos egípcios, toda casa tinha um velório. Mas na casa do povo de Israel não tinha velório. A morte não passou, porque lá estava a marca do sangue de Cristo. Mais uma tipologia bíblica, deixa eu te falar. O anjo da morte hoje está aí, irmãos, matando, roubando, destruindo. Mas ele não pode nos alcançar, por mais que o nosso calcanhar possa ser ferido. Mas ele só toca em nós, irmã Jussara, se for permissão do nosso Deus. Porque na minha, na sua, na nossa vida, existe, irmão Eduardo, a marca do sangue de Cristo. É isso que nos guarda, é isso que nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que eu digo para você que em todo o contexto bíblico aponta para a manifestação de Cristo. Deixa eu te mostrar um outro exemplo. No momento, Eduardo, que Deus também resolve libertar o povo, Deus levanta um libertador chamado Moisés. Que história linda, irmã Tatiele, a história de Moisés. Se você ainda não leu, procure ler. Uma história linda. A criança foi criada escondido porque os egípcios estavam matando os filhos do povo de Israel. O menino nasceu, a mãe preservou, guardou a vida durante os dias, mas o menino foi crescendo, não tinha como mais esconder. E Deus dá para ela, irmã Edvânia, uma estratégia. Construa lá um baú, coloca o menino dentro e solta no rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo, irmãos, era na sua totalidade cheio de crocodilos e animais ferozes. Imagina aquela mãe pegando o seu menino, a Bíblia não diz, mas vamos julgar aproximadamente 6 a 8 meses. A criança, irmã Josiane, recém-nascida, coloca dentro daquele baú e solta no rio Nilo. Certamente ela voltou para casa e foi chorar e entregar. Deus, o meu filho está entregue nas tuas mãos. Deixa eu te falar, mãe, eu aprendo com isto, que não é papel meu, não é papel seu, proteger e guiar o seu filho, não. Quando eu digo guiar nesse contexto, ficar assim, protegendo, não é você que guarda o teu filho, não, quem guarda é o nosso Deus. É Deus é quem guarda a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família. Joquebede volta para casa, certamente vai chorar, dobrar os seus joelhos. Mas Miriam, adolescente esperta, vai lá descendo o baúzinho, e ela de longe, correndo à margem do rio, vai, pá. De repente, algumas moças tomando banho, e entre elas estava a filha de Faraó. Opa, o que é aquilo lá? Ué, não sei que negócio é aquele que vai descer no rio. Corre lá e pega. Quando pegaram, que abriram o baú, está lá Moisés, lindo, né? Esse nome Moisés, tirado das águas. Meu Deus, mas que menino lindo. Eu acho que Moisés sorriu para a filha de Faraó e ela apaixonou. Pega esse menino, leva para o palácio, eu vou criar como meu filho. Miriam, uma jovem adolescente usada por Deus, chega na hora e fala: opa, por que você não paga uma das hebreias para cuidar desse menino para você? Mas você sabe que é uma boa ideia? Vai lá buscar alguém. Quem que Miriam foi buscar? Joquebede, a própria mãe de Moisés. Enquanto ela está orando, mãe, levanta. Deus agiu na nossa vida, na nossa casa, na nossa família.
O que foi, minha filha? Deixa eu chorar, porque teu irmão foi embora. A filha de Faraó está chamando, ela vai pagar um salário para a senhora amamentar o teu filho e cuidar do teu filho. Olha como que Deus faz quando nós entregamos a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa nas mãos do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus faz por nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Acalme o teu coração. Pare de se preocupar com o futuro, o destino teu, da tua casa, dos teus filhos, da tua família. Você serve um Deus que tem compromisso e responsabilidade com você. Ele está cuidando, Ele está com controle nas mãos, o domínio ainda é dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto tudo mais Ele fará. Mas Moisés é também uma tipologia de Cristo, porque assim como ele foi levantado para libertar o povo da escravidão, Jesus também se manifestou para nos tirar também da escravidão, para nos conduzir a Canaã celestial. E Jesus é quem está na nossa frente, Jesus é quem é o nosso guia. Podemos tomar aqui outra simbologia também, Isaac, no momento em que ele é entregue, como prova de amor entre Abraão e o próprio Deus. Abraão pede, se tu me amas, Deus pede a Abraão, se tu me amas mesmo, entrega o teu filho em sacrifício. Mais uma prova de fé. Abraão leva Isaac, coloca num altar, disposto a apresentá-lo ao sacrifício. Quando ele levanta o cutelo para oferecer o seu próprio filho a Deus, ele ouve a voz: não faça isso, Abraão, porque ele tinha dado a prova de que amava a Deus acima de todas as coisas. Mas Isaac ali também é uma tipologia de Cristo. Eu estou tentando te mostrar que Cristo, o autor da vida, ele sempre esteve presente conosco. É por isso que a palavra onde nós lemos disse, é o próprio Cristo dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o último, eu sou o fim, o princípio e eu sou o fim. Desde o começo o Senhor Jesus sempre esteve presente. E no Novo Testamento Ele deixa agora de ser simplesmente uma promessa, como tantas que nós vemos dentro da palavra de Deus. Por exemplo, Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi um dos que mais falou a respeito da vinda do Messias. Ele escreve no capítulo 9, o versículo de número 2, dizendo assim, ó, que o mundo que andava em trevas, viu-se uma grande luz. Quando ele chega no capítulo de número 8, ele escreve para nós dizendo assim, ó, porque um menino nos nasceu, e um filho se vos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora Jesus deixa de ser simplesmente uma promessa no Novo Testamento, e nasce de uma forma tão simples, tão humilde. Por que às vezes nós queremos complicar tanto as coisas, enfeitar tanto e tanto? Gente, Jesus é tão simples e tão humilde. O Salvador do mundo nasceu, irmãos, num estábulo, um lugar onde animal dorme. José e Maria não acharam hospedagem naquela cidade, não tinham outro lugar, Thaís, para eles passarem a noite, a não ser um estábulo, um curral, para que você entenda melhor, aonde dorme, Eduardo, os animais. Lá vai José e Maria dormir, pensando que seria só mais uma noite, mas foi naquela noite que o Salvador veio ao mundo. Não tinha berço chique como seu filho tem, né? Hoje uns bercinhos que balança para lá e para cá assim. Secretária eletrônica, né? Babá eletrônica, não é? Você está lá no quarto, está aqui olhando, deixa eu ver como é que está o meu bebê. Jesus não tinha nada disso, irmão Jonathan. De forma simples, era cabrito berrando, era vaca mugindo, era cavalo para lá e para cá. E Jesus lá nasceu o Salvador. Mas no momento que ele chega ao mundo, uma estrela brilha lá no céu, anunciando o Salvador, o Emanuel, Deus presente conosco. E aí a história vai discorrendo a respeito de Cristo,
que agora não é mais uma promessa, mas se torna uma realidade física, palpável, cumpre o seu ministério terreno, institui para a igreja algumas ordenanças, a exemplo essa que nós vamos participar hoje. Jesus deixa pelo menos 2 ordenanças para nós: o batismo nas águas e a ceia do Senhor, instituída como memorial. Uma ordenança que Jesus nos dá é que nós façamos isto até que Ele venha novamente, até que Ele volte novamente. E para eu encerrar a minha mensagem nesta noite, irmãos, como eu disse, Ele deixa ou institui isso como memória. Memória de quê? Memória de que Ele morreu no nosso lugar, memória de que Ele sofreu por cada um de nós. Aldirã, era nós que era para estarmos naquela cruz. E Melineide, era nós que éramos para ser cravados naquela cruz. Irmãos, sem Jesus nós estávamos literalmente perdidos. Mas Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, que Ele deixou, esvaziou a sua glória, se humilhou à estatura de homem, nasceu como eu e como você, para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. É por isso que nós precisamos de valorizarmos a cada dia a nossa fé, a nossa vida espiritual. E tudo isso que foi profetizado a respeito de Jesus se cumpriu. E o restante da história vai se cumprir também, irmãos. Foi profetizado em Iraci que Ele nasceria e Ele nasceu. Ele mesmo profetizou que haveria de morrer e ressuscitar o terceiro dia, e Ele ressuscitou. Amém? Amém? Você acredita nisso como crente? A Bíblia diz: se nós não crermos, irmão Mauro, na ressurreição de Cristo, a nossa fé é em vão. Se nós não acreditarmos nisso, pode deixar de ser crente, eu posso deixar de pregar a palavra de Deus, mas é uma realidade. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas a promessa não finda por aí, porque Ele fez a promessa de que vai voltar para arrebatar o seu povo. E é para isso, Marcos Silva, que nós somos crentes, né? Olha aí, irmã Graça, como eu falei, que povo bonito, bem arrumadinho, né? Gente, ser crente é algo maravilhoso. Servir a Deus, irmã Raquel, é um privilégio. Ter o nome escrito no livro da vida é algo maravilhoso. Não deixe se levar e não troque isso por nada não, irmãos. O diabo está aí ferindo o calcanhar de muita gente, arrastando para trás, parado à beira do caminho, e dizendo: você é um derrotado, você não dá conta, para com isso, desiste. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, renovar em ti esta esperança, de que a promessa do Senhor, ela não se finda por aqui. Assim como Ele cumpriu, irmãos, todas estas profecias, o Senhor vai voltar para arrebatar o teu povo. Só para encerrar, o texto que nós lemos, a palavra do Senhor, Ele diz que Ele tem nas mãos a recompensa para entregar para cada um. Está nas mãos dele a recompensa, irmão Rony, que ele vai entregar na mão de cada um. Está aqui teu galardão. Está aqui tua coroa. Está aqui a recompensa. Está aqui por todos os sofrimentos que você teve, mas permaneceu firme. Mas também tem o outro lado da moeda, irmãos. Para aqueles que ignorarem a isto, vão sofrer as causas desta palavra. Como eu disse, o inferno é uma realidade. E naquele dia o Senhor há de julgar todos aqueles que valorizaram a Escritura Sagrada, essas promessas, mas também aqueles que desprezaram. Que nós possamos estarmos atentos a isso. Eu quero te convidar, fique de pé. O presbítero Manuel já vai estar aqui organizando a ceia. Eu quero te chamar para um momento de reflexão. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça.
Eu não sei como você tem vivido esses últimos dias, a tua fé, a tua vida espiritual, a tua caminhada, não sei como você tem vivido. Mas contemple, medite um pouco no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero te convidar nesse momento, para que com seus olhos fechados você possa contemplar Jesus naquela cruz. Praticamente despido, humilhado, sangrando. Mas a nossa vitória, ela não provém simplesmente do sacrifício ou do martírio dele. A nossa vitória vem principalmente porque ao terceiro dia, a sua ressurreição abalou os céus, a sua ressurreição abalou a terra, a sua ressurreição abalou o inferno, a sua ressurreição rasgou o véu do templo, a sua ressurreição trouxe intimidade e comunhão para conosco. Deixa eu te falar, talvez você tenha vivido vida de tristeza, de angústia, mas nesse momento você tem liberdade de falar com Deus, de abrir o teu coração, de pedir a Ele o perdão, de pedir para Ele o renovo, de pedir para Ele graça, para que Ele possa te fortalecer, para você prevalecer nos caminhos do Senhor. Fale com Deus nessa noite. Se sentir desejo, chore na presença de Deus. Se sentir desejo, transborde em línguas estranhas nesta noite. Você tem liberdade para isto. Quero aqui convidar um presbítero, irmão Antônio Andrade, vem falar com o Senhor, vem orar com a igreja aqui nesta noite. A equipe de louvor já vai se posicionando. Derrame a tua alma, derrame o teu coração nesta noite. Santo, Santo Senhor, meu Deus, quão grande é o teu amor para com o teu povo, Senhor, nesta noite, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, de corações abertos, ó Pai, para receber do Senhor aquilo que não podemos, que não acreditamos mais, ó Deus querido, aquilo, Senhor Jesus, que tem deixado para trás, aquilo, Senhor Jesus, que tem nos impulsionado a afastamento do Senhor, que nesta noite a tua glória, a tua presença desça nesse lugar. Fale com o teu povo nesta noite, traz renovo, traz, Senhor Jesus, a restauração do teu Santo Espírito. Meu Deus e meu Pai, nós acreditamos, ó Deus, nessa rica, maravilhosa ressurreição. Maravilhoso Deus, obrigado, Jesus.